Professor José Roberto em mais um Conversando sobre Literatura. Ao longo desta sequência de vídeos, nós estamos tratando a respeito de algumas obras que são obras essenciais, são obras fundadoras na instituição literária e com as quais nós estamos dialogando todo o tempo. Então, desta feita, nós vamos tratar e vamos abordar uma obra que eu julgo fundamental, não apenas eu. Essa obra, em 2002, ela foi escolhida por jornalistas internacionais como uma das maiores obras literárias de todos os tempos. Eu me refiro a Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Então, é a respeito dessa obra que nós vamos tratar. Então, inicialmente, vamos contextualizar falando a respeito do autor. Quem foi o Miguel de Cervantes? Na verdade, o nome dele é... o nome completo dele é Miguel de Cervantes Saavedra. Então, Miguel de Cervantes ele é conhecido por ter escrito o Dom Quixote, que na verdade também esse não é o título da obra, é uma abreviação do título. O título original da obra é O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha. Esse é o nome completo dessa obra magistral da literatura ocidental. Vamos falar do Miguel de Cervantes. Então, Miguel de Cervantes, ele nasceu em 29 de setembro de 1547, né? Participou de algumas batalhas, guerras, o que era comum no período medieval, e dentre elas a Batalha de Lepanto, no ano de 1571, onde acabou comprometendo os movimentos da sua mão esquerda. E o Miguel de Cervantes, ele produziu essa obra e foi publicada o seu primeiro tomo. É importante que a gente destaque que existe o volume 1 e o volume 2, que foram produzidas aí com 10 anos de diferença entre um e outra. O livro mais conhecido é o volume 1, que foi publicado em 1605. Então, o Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha foi publicado em 1605. Então, o Miguel de Cervantes tem uma curiosidade em relação à vida dele, é que ele, coincidentemente, ele morreu na mesma data de William Shakespeare. Qual foi o dia? 23 de abril. Foi o dia da morte, tanto do William Shakespeare quanto do Miguel de Cervantes. Então, ele publicou uma série de novelas exemplares, né, que são contos, histórias que também trazem uma contribuição para a compreensão do contexto da literatura da época, e são obras bastante interessantes, mas ele ficou conhecido mesmo pelo seu Dom Quixote. E o que é que nós podemos dizer em relação a essa obra? Bem, o Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha foi publicado pela primeira vez em Madrid, né? Eu trago aqui algumas informações com base no meu livro, Os Clássicos da Literatura, uma iniciação. Então, essa obra, conforme eu já destaquei, o Dom Quixote, foi escolhida em 2002 como a maior obra de ficção escrita em todos os tempos. Ela é composta por 126 capítulos, divididos, a obra é dividida em duas partes, tomo 1 e tomo 2, com 10 anos de diferença na produção entre uma e outra. O Dom Quixote é considerado o primeiro romance, por assim dizer, moderno, e eu prefiro dizer que ele é pós-moderno, e eu vou diferenciar. Isso porque a gente associa a modernidade ao contexto da racionalidade, e a pós-modernidade a essa dimensão da desconstrução. Então, nesse sentido, o Dom Quixote é uma obra desconstrucionista. Então, ela já antecipa aspectos filosóficos, por exemplo, do Derrida, né, ou mesmo do romantismo, nessa desconstrução da racionalidade proposta pelo iluminismo. Então, é uma obra excepcional, é uma obra que antecipa diálogos que só viriam a ser feitos posteriormente, né, no período pós-iluminista e no período da pós-modernidade.
Então, através do Dom Quixote, o autor parodia as novelas medievais e os seus heróis imponentes. Então, inclusive, há uma desconstrução dessa figura do herói, do cavaleiro, daquelas grandes batalhas medievais, os romances ou as novelas de cavalaria, né, que eram muito lidas, divulgadas, propagadas naquela época. E o Miguel de Cervantes, através do Dom Quixote, ele desconstrói essa dimensão dessas novelas de cavalaria, na medida em que ele cria um personagem que é o nosso Dom Quixote, que ele, diferentemente desses heróis, ele é um anti-herói, um herói diferente, né? Ele é um leitor das novelas de cavalaria e aí eu aproveito para ressaltar essa dimensão pragmática da literatura, influenciado pelas leituras que fez dessas novelas, desses romances, ele resolve se tornar, olha aí a dimensão pragmática da literatura, ele resolve se tornar um cavaleiro. Então ele pega lá o seu animalzinho, o Rocinante, né? E constrói a figura aí de uma amada, a Dulcinea, né? Uma mulher que na imaginação dele é uma mulher formosa, e encontra um escudeiro, alguém que resolve acreditar, né? Nessa sua identidade, nessa sua performance do cavaleiro, que é o seu escudeiro Sancho Panza. Então, esses saem numa jornada, em busca aí de aventuras, e enquanto o Dom Quixote vai tentando construir aí suas aventuras, ele vai se deparando com uma série de situações pitorescas, né? A mais conhecida delas é aquela na qual ele se depara com moinhos de vento e ele imagina que são gigantes. Veja só, lá na obra ele diz assim: a aventura nos vai guiando melhor as coisas do que pudéramos desejar. Ali então, amigo Sancho Panza, 30 desaforados gigantes, ou pouco mais, a quem penso combater e tirar-lhe a todos a vida, e com cujos despojos começaremos a enriquecer. Será boa guerra, pois é grande serviço prestado a Deus o de extirpar tão má semente da face da terra. Então, ele entra nessa empreitada do imaginário, da fantasia. Então, aqui a gente já aproveita para ressaltar alguns aspectos, alguns enfoques dessa obra, o que é que nós podemos trazer em termos de análise literária. Inicialmente, a obra ela destaca os contrastes. Então, o contraste mais evidente na obra é entre o Dom Quixote e o Sancho Panza. O Sancho Panza, o escudeiro do Dom Quixote, representa a racionalidade, a lógica, enquanto que o Dom Quixote representa a dimensão do imaginário, da fantasia. E aqui eu me lembro, destaco aqui, por exemplo, o nó lacaniano, né? Do real imaginário, né? A gente pensar aqui na linguagem, no simbólico, no imaginário e no real. Então esses elementos eles estão em diálogo na constituição do personagem do Dom Quixote. E o que me chama muito a atenção, digno de destaque, é o fato do Sancho Panza, que justamente representa essa racionalidade, ele se entregar a essa dimensão do imaginário do Dom Quixote. Não é por acaso, né? Uma demonstração de que nem só de razão viverá o homem. Nós dependemos do imaginário, nós temos carência do imaginário, da fantasia. Né? O Tolkien, que foi o autor do Senhor dos Anéis, ele escreveu um tratado belíssimo a respeito dessa dimensão aí dos contos de fadas e dessa dimensão do imaginário e da fantasia como um elemento necessário à existência humana. Então, essa dimensão é a crítica, portanto, à própria racionalidade. É nesse sentido que a obra desconstrói pressupostos do iluminismo, por exemplo.
né, dessa lógica do 2 mais 2 igual a 4. E aqui, não por acaso, essa obra do Dom Quixote vai inspirar tantas outras manifestações artísticas, literárias, inclusive mais recentes. A gente destaca aqui, por exemplo, o Idiota de Dostoiévski, o Príncipe Mitim, né, o próprio Dostoiévski faz alusão direta ao Dom Quixote do Miguel de Cervantes. A beleza, do Dom Quixote, a beleza do Príncipe Mitim, e a beleza que diz o personagem lá do Dostoiévski, do Idiota, é a beleza que salvará o mundo, essa peculiaridade de perceber nessa dimensão fantasiosa algo de sublime e algo até de transcendental. Afinal de contas, a gente lembra que foi no contexto aqui, mais ou menos dessa época, que o Erasmo de Roterdã escreveu o seu ensaio sobre a loucura. Então, a loucura, nessa perspectiva, ela tem uma dimensão transcendental e até divina. E aqui eu faço menção também da famosa obra, o filme, né, no qual o Forrest Gump, no qual o personagem é estrelado lá pelo Tom Hanks, né, a gente percebe ali uma beleza, uma grandeza, uma singeleza nesses atos da fantasia, do imaginário, seja do Mitim, seja do Dom Quixote, seja do Forrest Gump. Né? Então, a obra, ela mostra essa... muito embora o Sancho Panza se firme, por exemplo, no real, eu destaco aqui, mas ele aposta, ele investe nesse homem de bem, mas de pouco sal na moleirinha, como diz o Sancho Panza. Ele acredita que há algo de extraordinário nessa dimensão existencial, desse salto que para usar aqui uma expressão do Kierkegaard, esse salto que o Dom Quixote dá na sua existência. Então, em um mundo marcado pela lógica, talvez o homem moderno precise se voltar para o imaginário. Nós temos sede do imaginário, nós temos necessidade do imaginário. As engrenagens que controlam a humanidade podem ser subvertidas na dimensão do artístico, do literário. O cavaleiro da triste figura, que também é assim conhecido o Dom Quixote, ele ressalta em sua condição de loucura o heroísmo contraditório da própria existência. Isso porque viver é um ato de coragem. E entregar-se à criatividade, essas batalhas e essa jornada fantasiosa ou imaginária do Dom Quixote, ela é um ato de transcendência. Então essa obra ela influenciou muitos autores na construção de personagens que vão consolidar a literatura ocidental. Principalmente todos os heróis ridículos, inclusive aqueles lá do Dostoiévski, ou mesmo do próprio Machado de Assis, o alienista, né? Então todos os heróis ridículos que não se envergonham de sonhar são cavaleiros que cruzam fronteiras em busca dos seus ideais. Então, você quer ler? Recomendo. Pelo menos o primeiro volume, pelo menos o tomo 1. Então, aqui está o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, ou de la Mancha. Né? Então, aqui, esse exemplar que eu disponho é um exemplar que foi publicado pela editora 34. É o primeiro livro, a tradução do Sérgio Molina, é uma edição bilíngue, tem as partes em espanhol, aqui é a primeira obra espanhol que nós estamos trazendo, tem o trecho em espanhol aqui no rodapé, e gravuras do Gustavo Doré. Então fica aí a nossa indicação de leitura para o próximo mês, para você ler o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, tá certo? Assina aí o nosso canal, prestigie, tá? Assine o nosso canal, ative o sininho,
divulgue, compartilhe o nosso trabalho, que é feito com carinho, muito mais com o objetivo de divulgar o valor da literatura. Professor José Roberto, mais um Conversando sobre Literatura.